Quando nós ficamos sabendo aqui na escola que nós teríamos o curso SFK, nós ficamos meio desconfiadas se o trabalho daria certo. Conversamos bastante, vieram representantes, falaram das ideias do curso, o que o curso defendia, o que seria trabalhado com as crianças. E nós ficamos meio preocupadas. Por quê? Nós estávamos pensando muito em provas, em avaliações, né, que são enviadas pela prefeitura, pelo estado, enfim, que vão ver o nível de aprendizado das crianças. Então nós achávamos que um curso que pegaria algum tempo das crianças iria atrapalhar. Mas aceitamos. E conhecendo o curso, nas primeiras aulas a gente foi percebendo que o curso não veio subtrair, ele veio somar, né? Porque estávamos muito preocupadas com a parte intelectual, com conhecimentos de somar, subtrair, a escrita, que não deixa de ser importante, mas o curso veio trazer e veio resgatar os valores que a gente acaba meio que esquecendo, né? De estar trazendo para a escola, de ter um espacinho específico para trabalhar na escola, sobre valores, estar junto, compartilhar, ouvir a voz verdadeira, a luz interior, né, o trabalho com a autoestima. Então a gente começou a perceber que, como um aluno disse, para vencer o jogo da vida, nós achávamos que bastava a parte cognitiva, trabalhar com conhecimentos, ciências, matemática, mas que para vencer o jogo da vida tem que juntar esses dois lados, os conhecimentos, que não deixam de ser importantes, mas que também os valores são muito importantes. Então precisa ter o trabalho com os dois, né, de estar juntando. E com o tempo a gente foi testando, foi percebendo mudanças nas crianças e eu também, a minha prática não deixa de não mudar, né? A gente acaba mudando, porque nós fizemos aula junto com as crianças, né? Então, estávamos aprendendo. Então, com relação à minha prática, eu me senti mais atenta às crianças, às necessidades das crianças, né? Então, assim, eu passei a ver a educação de um modo mais integral, porque antes eu via só o que eu, enquanto educadora, tinha que ensinar, né? Tinha que dar conta de certos conhecimentos, enfim. E aí eu comecei a fazer uso dos valores, a ouvir o meu aluno, a me preocupar com a vida dele, família, problemas, né? Então eu comecei a enxergá-lo de modo integral e a me enxergar também. Tem uma frase do SFK que para mim foi muito importante, que muitas foram, né? Mas essa para mim ficou, que desafios são oportunidades, né? Então eu comecei a me analisar enquanto pessoa, enquanto profissional, os caminhos que eu estava escolhendo, os caminhos mais fáceis, porém não os melhores, né? Então eu comecei a levar em consideração a importância dessa frase, né? De que desafios são oportunidades. E o SFK foi um desafio para a nossa escola e foi uma grande oportunidade que a gente teve, né? De estar aprendendo, de o grupo estar aprendendo, de as crianças estarem aprendendo, de eu estar aprendendo também. Então, na minha vida, passei a ser mais tolerante, a me ouvir mais, a ouvir mais a minha voz verdadeira. E também a pensar um pouco sobre a minha voz oponente, porque às vezes achava que era uma voz má, uma voz ruim, mas que fazia parte de mim, com essa ficar descobrir que eu sou as duas vozes, né? E que eu podia estar escolhendo, e que não seria má se escolhesse a voz oponente. Talvez estivesse escolhendo o caminho mais fácil, mas não seria má, e que eu podia, num outro momento, escolher a voz verdadeira. Então, assim, desafios são oportunidades. O SFK foi um desafio para a gente, de a gente estar mudando, de a gente estar se abrindo. E foi uma grande oportunidade de aprendizado. Eu não dirigia, porque eu tinha muito medo de dirigir. Então, foi um problema enorme. Então, procurei psicólogos, procurei grupos de autoajuda. E quando nós tivemos a aula que tinha esse tema, desafios são oportunidades, eu comecei a levar para a minha vida pessoal em relação à direção. Então, comecei a pensar, eu preciso dirigir, vai ser um desafio para mim,
mas vai ser uma oportunidade também. Então, se eu enfrentar esse desafio, eu vou estar ganhando, eu vou estar aprendendo, vai ser uma grande oportunidade. Então, eu comecei a utilizar essa frase como se fosse um mantra. Desafios são oportunidades, desafios são oportunidades. E fui reforçando isso, né? E fui trabalhando a minha autoestima. Então, eu fui transformando esse desafio, que era muito grande, de mão suar, de faltar ar, né? E as colegas são meio que testemunhas disso, porque eu não dirigi há algum tempo e agora eu consegui dirigir. E eu devo muito ao ASFK.